Meus irmãos, até aqui a gente viu algumas características importantes a respeito do presbiterato e a maioria delas, você vai observar, tem a ver com um coração que se importa com o outro e tem a ver com uma condição de você ter domínio próprio. E é por isso então que Paulo agora ele trata sobre algo extremamente importante. É a primeira vez que agora nesse texto ele fala de algo que o presbítero não pode ser. Ele diz o seguinte: o presbítero não pode ser alguém dado ao vinho. E aqui, meus irmãos, eu queria que nós prestássemos muita atenção. Isso aqui é algo extremamente importante para o presbiterato, para o pastorado e também para a igreja como um todo. Primeiro é importante compreender: a bebida por si só, de maneira nenhuma, é pecaminosa. De maneira nenhuma, por si só, o consumo de bebida alcoólica é um pecado. A Bíblia não condena isso. Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo fala para Timóteo: olha, toma um pouquinho de vinho, para que você melhore o seu estômago. Então era usado, inclusive, medicinalmente. Era usado na Santa Ceia. Não era um pecado. Agora, no mesmo jeito que não era um pecado por um lado, ele se tornava um pecado quando consumido de maneira errada. E isso diz respeito à quantidade e frequência. Essas duas questões com relação à bebida devem ser consideradas muito bem. Efésios 5, versículo 18, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O crente deve ser controlado, nem por si mesmo, nem pela bebida, mas pelo Espírito Santo. E a bebida tem uma condição interessante de, quando tomada, fazer com que o homem solte o mais profundo do seu ser. E os seus desejos mais profundos e a sua ação mais profunda, sem nenhum tipo de filtro bíblico. É por isso que é tão importante que o presbítero e a igreja como um todo tomem extremo cuidado com a bebida, porque a bebida anula o nosso autocontrole. E o presbítero deve ser alguém sensato, deve ser alguém temperante. A bebida, via de regra, é ligada na Bíblia com pessoas que agem de maneira dissoluta nessa vida. Deve ser muito bem observada, principalmente pelos presbíteros. E eu acho muito interessante a palavra de Paulo aqui, porque ele poderia ter usado outras expressões para falar sobre a bebida, mas ele diz que o homem não deve ser dado ao vinho. E a palavra, essa expressão dado ao vinho, no grego, ela é literalmente alguém que não fique ou não esteja perto do vinho. Alguém que não é dado ao vinho é alguém que não está sempre perto do vinho. E quando eu começo a refletir um pouco sobre isso, é muito compreensível, meus irmãos. Veja bem, você conhece pessoas que muitas vezes, quando você a encontra, ela está com um copo de cerveja ou de vinho ou de outras bebidas na mão? Ou sempre que você sai, essa pessoa precisa de alguma bebida para acompanhar? A gente observa que a bebida, o álcool, ela tem um poder de dominar a vida das pessoas muito além e muito maior do que apenas a química. Às vezes alguém pode ser dominado pela bebida, não ser alguém dominado quimicamente, mas alguém que ainda assim, em todo tempo, em todo lugar, precisa estar com alguma bebida na mão. É isso que Paulo está falando contra. O homem que quer ser presbítero, quer ser liderança e pastor, não deve ser alguém que anda perto do vinho. Alguém que anda perto da bebida, alguém que seja controlado por isso, porque se controlado por isso, não mais controlado pelo Espírito Santo. E isso tem a ver com frequência. Se ele não pode ser embriagado, quantidade, ele também não pode fazer isso o tempo todo, frequência. Porque essas coisas são consideradas vício. E o presbítero ou o pastor não pode ter esse tipo de vício
na sua casa ou ainda como exemplo para a igreja.